paz, meus amados irmãos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para juntos, embora longe, mas que estejamos com o nosso coração conectado para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Neste momento, vamos ler a porção da palavra do nosso Deus. Pegue a sua Bíblia ou acompanhe atentamente os slides, mas que o seu coração possa estar voltado à adoração e ao culto desta noite. Leremos. Vamos neste momento fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Os homens estarão lendo os versículos de número par e as mulheres os de número ímpar. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Bom é louvar ao Senhor. Vamos louvar ao nome do nosso Deus neste momento. Abra sua boca, exalte e glorifique aquele que é digno de receber todo louvor e toda a adoração.
chama pelo nome. Muda minha história, Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Estamos chegando ao fim da campanha de missões estaduais. Finalizaremos próximo dia 5, na próxima quarta-feira. Neste momento, o pastor Carlos Juarez trará uma palavra à igreja sobre missões estaduais. Ouçamos. Meus irmãos, é com a alegria muito grande que voltamos à casa do Senhor a mais um encontro neste domingo na presença do nosso Deus. E quero dizer dessa satisfação que temos de poder chegar até você neste programa, neste culto, em adoração ao nosso Deus e poder cultuar juntamente com você. Quero neste momento convidá-lo para ler comigo o texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dar com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oravam eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que Deus coloque, meus irmãos, minhas irmãs, a porção lida de sua palavra em nossos corações, que o Espírito Santo nos faça entendê-la e confiar nela. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Nós estamos, queridos, vivenciando missões estaduais. Os batistas pernambucanos trabalharam durante este mês de julho e alguns ainda continuarão, ainda por alguns dias, trabalhando voltado para levantar uma oferta especial para a obra de missões estaduais. A obra de missões estaduais é algo que está sobre nossa responsabilidade. É responsabilidade nossa. É evangelizar e fazer toda a obra que envolve
missões em nosso estado. Nós, batistas pernambucanos, eu, você, minha igreja, sua igreja, todos nós temos essa responsabilidade. Conforme observamos a mensagem transmitida pelo secretário ou diretor-geral da Convenção Batista de Pernambuco, interinamente, pastor Edivar Ximenes, são muitas as responsabilidades que a nossa convenção tem. O pastor Edivar então mostrou com muita clareza os destinos daquela oferta que você entrega dia a dia, do dízimo que você entrega na casa do Senhor, mas também o porquê e para quê dessa oferta de missões, essa oferta missionária. Então com toda essa convicção de que a obra do Senhor é nossa, somos nós que temos que realizá-la, que nós estaremos cooperando de uma maneira especial para missões estaduais. Como dizia o pastor Edivar, a oferta ou as ofertas que levantamos é um complemento daquilo que a gente já envia por meio do plano cooperativo para atender às necessidades do campo missionário. E todo o trabalho, todo o projeto que nós temos para fazer através do departamento que trabalha a evangelização do Estado. Então que Deus esteja nos abençoando e que consigamos, como batistas condadenses e como batistas pernambucanos, atingir assim o nosso alvo, para a glória do Senhor, para atender às diversas necessidades do nosso Estado. Que Deus abençoe a todos nós assim, meus irmãos. Quem lembra do tema da nossa campanha de missões estaduais? Vamos convidar uma irmãzinha muito especial para estar trazendo esse tema para a gente. Irmã Malu. Missões estaduais. Tema: pela vinda de Jesus eu coopero. Amém! Representando os promotores de missões da nossa igreja, eu, irmão Anderson, irmã Inês, irmão Mateus, o nosso coração está regozijado de estarmos realizando esta campanha junto à Igreja do Senhor. E neste momento a irmã Inês irá transmitir um recadinho missionário à nossa igreja. Irmã Inês está com a oportunidade. Estamos no nosso momento missionário e estamos chegando ao fim, da nossa campanha de missões estaduais, cujo tema, pela vida em Jesus eu coopero. E a divisa que está no livro de João, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz: Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A Bíblia nos diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que a contribuição não é um peso, mas uma graça. E graça é um dom imerecido. A contribuição não é apenas algo que Deus concede a nós. Deus nos dá o privilégio de sermos parceiros no grande projeto de evangelizarmos o mundo e assistirmos os santos. Como devemos contribuir? Em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, diz que devemos contribuir com alegria. E a contribuição deve ser um momento de grande alegria. Dar com tristeza para a obra de Deus não tem sentido, pois antes de Deus aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Ainda em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus disse que há maior felicidade em dar do que em receber, Em alguns livros, em algumas versões, diz que bem-aventurado é dar do que receber. Então, meus queridos irmãos, você que ainda não ofertou, que venha o desejo, com alegria, de ofertar. E ainda tem tempo. Oferte com oração, com jejum, E com contribuição, independente do que você vai ofertar, mas não deixe de ajudar a campanha de missões.
Agora estaremos louvando ao Senhor com as irmãs Abigail e Jussi. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas tem que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém! Como é bom poder louvar e exaltar esse Deus tão maravilhoso. Melhor ainda é ouvir da sua palavra. Neste momento, ouçamos a palavra do nosso Deus transmitida pelo nosso pastor Gênesis Aureliano, logo após a oração do nosso querido irmão Mateus Henrique. Continuemos juntos neste culto, dedicando-o ao Senhor nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, nós, Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos por quem é, te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor nos concede a cada dia. Senhor, que o Senhor possa estar enchendo cada vez mais a vida de cada um de nós com Teu Espírito Santo. Que nós busquemos cada vez mais a Tua palavra, que nós buscamos cada vez mais a Te adorar em verdadeira adoração, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos enchendo cada vez mais. Abençoe a Tua igreja, que a Tua igreja cresça para a Tua honra e a Tua glória. Obrigado, Pai, pela palavra de cada dia, pela palavra que nos sustenta, que nos dá força, que nos protege de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa estar cada vez mais à frente das nossas vidas e cuidando de cada um de nós, Senhor. Que cada palavra aqui nesse culto, que tudo que foi realizado, seja tudo para a Tua honra e a Tua glória. E que sim, que possa alcançar pessoas para o Teu nome, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos oriente nesse momento em que estaremos meditando na palavra do Senhor.
nós queremos compartilhar com você um texto na Palavra de Deus, um texto muito especial, porque nesse texto a Palavra de Deus fala justamente sobre algo muito precioso, que é a salvação. A salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que só em Jesus Cristo há salvação. E é nesse texto que nós iremos nos basear para aprendermos um pouco mais sobre aquilo que Jesus fez em nosso favor para nos salvar. O texto se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículo 24, e eu convido a você aí no seu lar a pegar a sua Bíblia, a ler esse texto conosco, porque é muito precioso o conhecimento desse texto para que possamos nos firmar, para que possamos firmar a fé, a nossa fé ainda mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus assim: E então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos e orarmos juntos ao nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de juntos podermos meditar na Tua Palavra, Senhor. Aprendermos do Senhor, para assim estarmos mais firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Deus querido, nos abençoa nesse momento, nos guia, nos torna aprendíveis dos Teus ensinamentos. Abençoa o Teu povo, se com cada um de nós. Nós assim a Ti oramos, no nome sublime de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor Jesus Cristo ele estava indo para Jerusalém. E muitas vezes o tentaram impedir. Inclusive os seus discípulos, porque muitas vezes não estavam entendendo a sua missão como Salvador do mundo. Inclusive no versículo anterior, nós vemos isso na pessoa do apóstolo Pedro. E o Senhor Jesus Cristo, ele resoluto, decidido pelo seu amor a nós, a morrer numa cruz para nos salvar, ele falou essa frase que é memorável, que é importantíssima para a nossa fé como cristãos, para aqueles que esperamos em Jesus como Salvador. Então, Jesus ele tinha constatado que a vontade do Pai era essa, que ele fosse e morresse numa cruz, em nosso lugar, uma morte vicária, uma morte substitutiva, porque em nós mesmos nós não tínhamos condições alguma de nos salvarmos. Então Jesus foi, desceu da glória, habitou entre os homens, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está à direita de Deus, está à destra do Pai, intercedendo ao Senhor por nós. Então, esse é um dos pilares da fé cristã, que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador do seu povo. E é diante dessa verdade que nós nos baseamos, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, antes de ir à cruz, ele já havia dito aos seus discípulos que ele iria morrer, e que após a sua morte ele ressuscitaria, e que ele subiria, ele ascenderia aos céus. Então, isso ficou muito claro pela parte de Jesus aos seus discípulos, da parte de Jesus para com os seus discípulos. Ele sempre enfatizou isso. Outra questão é que, diante dessa promessa, nós sabemos na Escritura, pelas Escrituras, que os discípulos eles ficaram preocupados com o seu futuro. Nós vemos isso muito claramente ali antes da ascensão de Jesus aos céus, em Atos, no capítulo 1, eles preocupados com o seu futuro. E o Senhor Jesus Cristo, ele não pretende, em momento algum, deixar os seus discípulos sem esperança, sem algo com que eles pudessem se apegar. Pelo contrário, Jesus, nesse momento, já lhe apresenta uma solução que é a melhor de todas, que é, de fato, segui-lo. E Jesus, ele pretendia que os seus discípulos o seguissem até onde? Até os céus, porque era para lá que ele estava voltando. E a condição de um ser humano seguir Jesus até os céus, nós sabemos que Jesus, ele é Deus, ele habitava nos céus antes de vir à terra.
e que ele aqui veio e depois de todo o tempo, um período de aproximadamente 3 anos, né, do seu ministério, Jesus faleceu aproximadamente com 30 anos, 33 anos, aliás. Então, depois de 33 anos de habitando aqui na terra, entre os homens, ele voltaria para o Pai. E então os discípulos ficavam preocupados, o que será de nós depois que Jesus ressuscitar, depois que Jesus subir para o Pai? O que faremos? E aí Jesus, nesse momento, ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, né, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, havia a possibilidade de o homem morar nos céus, ali com Deus, ali com Jesus Cristo, ali com o Espírito Santo e todos os anjos. Então é diante dessa constatação que nós vemos que Jesus diz que é possível, há uma solução, há uma esperança para o homem, para a mulher que vive nesse mundo que muitas vezes sabe que vai morrer e, na realidade, grande parte das pessoas nesse mundo não tem qualquer esperança de uma vida após a sua morte física. Então, alguns se apegam a crendices, a ensinamentos de religiões, coisas sem sentido, que não fazem com que a pessoa possa ter, de fato, uma vida de esperança, uma possibilidade de alcançar uma vida além desta. Porque, verdadeiramente, o ser humano ele tem inerente em seu ser um senso de autopreservação. O homem ele foi criado por Deus para viver, e viver eternamente. E isso está no homem. Não é natural do homem morrer, porque não foi para isso que Deus o criou. A morte veio pelo pecado, a morte veio pela desobediência de Adão e Eva, se afastaram da presença de Deus, mas a vontade de Deus é que cada um de nós viva e viva eternamente. Então, diante disso, é natural do homem querer viver. É tão tal que se alguém disser assim, quem quer viver eternamente? Todas as pessoas, eu acredito, praticamente 100% vai querer viver. Só que existem verdades espirituais que precisam ser ensinadas para que as pessoas saibam que de fato é preciso viver, é possível viver eternamente. Mas há toda uma exigência nas questões espirituais, nas leis espirituais nas quais Deus colocou para o homem. Então, Jesus, diante desse quadro aqui, ele dá aos seus discípulos a esperança. Ele dá aos seus discípulos a chance de poder viver e viver eternamente. Né? E aí é preciso que o homem possa fazer essa escolha. E é isso que nós veremos aqui nesse texto. A primeira coisa que nós podemos nos deparar, né? Eu colocaria 2, para que o homem possa viver e viver eternamente, viver com Cristo nos céus, são 2 que estão bem claras aqui nesse texto. A primeira é, quem quer ir para o céu precisa renunciar e crucificar tudo aquilo que está em desacordo com os valores do reino de Deus. Jesus Cristo disse, é possível seguir-me. Observe bem que ele vai dizer assim, se alguém quiser vir após mim, ou seja, é possível seguir Jesus nessa caminhada para os céus, nessa volta para o céu, digamos assim, porque Jesus estava lá, veio para cá, depois voltaria para lá e voltou para os céus, está ali à direita de Deus. É possível alguém seguir Jesus até os céus? Ele vai dizer que sim, deixar muito claro nesse texto e em outros textos que veremos adiante, que é possível o homem seguir Jesus, seguir até os céus. Mas existe uma condição no qual Deus coloca. Nós não podemos viver de qualquer forma, andar de qualquer forma, para podermos chegar nos céus. É preciso aqui, dentro da fala de Jesus, na mesma frase, renunciar a si mesmo, renunciar ao seu ego, renunciar às suas vontades. É preciso, também de acordo com o que diz no texto, crucificar, né? É preciso
renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para se poder seguir a Jesus até os céus. E após Jesus até os céus, tem essas duas condições que o texto fica muito claro aqui na fala do Senhor Jesus Cristo. Renúncia, queridos, tem tudo a ver com aquilo que nós devemos deixar. E a Bíblia, ela é muito clara no que nós devemos deixar. Nós batistas costumamos dizer que a nossa Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E ela nos mostra em muitos textos quais são os males, os pecados, as condutas, né, que devemos deixar para podermos ir para o céu. Ou seja, tudo aquilo que está contrário aos valores do reino, o pecado, a desobediência, a transgressão, o mal, né? Tudo aquilo que desagrada a vontade do Senhor tem que ser deixada. Em primeiro lugar, Jesus colocou isso, renuncie o pecado, renuncie o mal, renuncie às coisas que não agradam a Deus. Será que há algo na sua vida que você precisa renunciar hoje? Certamente você quer ir para os céus. Certamente você quer, após essa vida, estar com Cristo nos céus. Então, diante disso, Jesus diz, você precisa renunciar. Você precisa deixar coisas que não podem estar ali nos céus. Eu acho interessante porque quando nós saímos de um país e vamos para outro, já estamos conscientes de que precisamos respeitar as leis que regem aquele estado, aquela nação. Por exemplo, a Holanda, ela permite que as pessoas façam uso da maconha, que é uma droga. No Brasil, graças a Deus, ainda continua sendo considerada como uma droga e é proibida, é ilícito o uso da maconha. Então, veja bem, será que um cidadão da Holanda, no lugar onde é permitido, pode chegar no Brasil e entrar com maconha? Será que nos aeroportos, alguma entrada terrestre ou marítima, vai ser permitido que ele entre com essa droga? Certamente que não, porque a nossa legislação assim proíbe. Então, como é que o homem, muitas vezes, não quer entender isso? Quantas pessoas que dizem que querem ir para o céu, que amam Jesus, que querem estar nos céus, depois dessa vida, querem partir para o céu, mas querem partir com algum pecado, com alguma transgressão, com alguma conduta que não agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele chegou a fazer lista de pecado. Na Bíblia tem listas de pecados, no qual a pessoa pode ali constatar certos comportamentos, condutas que não agradam a Deus e que de forma jamais alguém poderá entrar nos céus dessa forma. Uma pessoa que vive na prática do adultério, uma pessoa que vive na prática da prostituição, uma pessoa que vive na prática da feitiçaria, do roubo, da idolatria e tantas outras condutas que não agradam ao Senhor, certamente não entrarão no céu. Não entrará no céu. Então, é uma questão que está ligada diretamente à lei de Deus, à vontade de Deus, os valores do reino. Eu gostaria de ilustrar para que você pudesse entender melhor. Conta-se uma história de que um homem, uma certa noite, sonhou que estava num lugar muito lindo. E ele ficou maravilhado com aquele lugar. E ele nunca tinha estado num lugar tão bonito. E ele disse, que maravilha de lugar, eu quero morar nesse lugar por toda a minha vida. Então ele começou a passear por aquele lugar. E aí, como ele era um homem acostumado às noitadas, às farras, às amizades, aos vícios, ele entrou numa cidade e naquela cidade ele logo foi procurar um lugar para comprar bebida, foi procurar um bar, foi procurar um lugar para comprar cigarro, foi procurar um lugar para ficar à noite e se divertir, mas para sua surpresa, aquele lugar não tinha nada dessas coisas. E ele ficou um tanto assim, sem entender, e passando por ele, um daqueles habitantes daquele lugar, ele foi e perguntou.
E aí ele disse, não, o que o senhor está procurando aqui nesse lugar não tem. Eu disse, mas como uma cidade tão desenvolvida, uma cidade tão bonita, uma cidade tão grande, um lugar maravilhoso desse, não tem isso que eu estou procurando? Ele disse, não. Por quê? Ele assim perguntou e o morador explicou para eles, porque aqui é o céu. Vocês entenderam? Por mais que as pessoas queiram se acostumar com essas coisas, com esses pecados, com esses vícios, com esse tipo de comportamento, certamente se uma vez morresse e fosse levado ao céu, estaria insatisfeito, estaria triste, porque lá no céu não tem lugar para pecado. Não existe nenhuma sorte de pecado no céu. Não há lugar para prostituição, não há lugar para o vício, não há lugar para a bebedice, não há lugar para toda essa sorte de males que o homem tem angariado para si e que sabe que é contrária à vontade de Deus. É disso que eu estou falando. Então Jesus Cristo ele disse, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tem que abandonar essas coisas que na verdade lhe agrada, mas que no fundo não é de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós precisamos perder para ganhar. A palavra de Deus, Jesus fala de uma parábola de um homem que tinha muitas propriedades e um certo tempo ele passou num terreno e ele descobriu que lá havia um tesouro escondido. E ele sabiamente foi, procurou saber se aquele terreno estava à venda e disseram que sim. Então ele deu fim a tudo quanto ele tinha, juntou o dinheiro e comprou aquele terreno. E nós sabemos que um terreno, juntamente com ele, vem o que está no terreno. E a parábola mostra que aquele homem, ele foi abençoado com aquele, enriqueceu-se com aquele terreno que ele adquiriu, porque ali havia um tesouro. Assim também Jesus está mostrando a questão espiritual. Nós sabemos que quando alguém entrega a vida a Cristo, ele precisa renunciar a muitas coisas que ele gosta. Tem muitas coisas que é do nosso agrado, que não é da vontade de Deus, que nós precisamos abrir mão, deixar de lado, porque muitas vezes o pecado ele é prazeroso. Mas, diante de sabermos que quando deixamos essas coisas, estamos renunciando ao mundo e abraçando ao Senhor, nós estaremos recebendo um tesouro muito maior, sem comparação, com as coisas desse mundo. O Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo texto, ele vai falar assim, no versículo 28, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz para os seus discípulos naquele mesmo momento. Que adianta o homem ter dinheiro, ter fama, ter poder, ter influência, muitos amigos, e no final perder a sua alma? A nossa alma é o nosso bem mais precioso. E é diante disso que Jesus está dizendo que você quer viver, quer que a sua alma viva e viva eternamente, você quer ter uma vida eterna, você precisa, em primeiro lugar, renunciar. É por isso que deve-se ter muito cuidado com o evangelho das facilidades. Nós temos aí um evangelho que prega muitas facilidades. Venha para Jesus, venha de qualquer jeito, continue de qualquer jeito, que não faz diferença. E aí muitas vezes nós nos escandalizamos, de pessoas que dizem que já renunciaram ao mundo, que estão seguindo a Jesus Cristo e que ainda continuam com a prática do pecado na sua vida. Estão se contradizendo, porque a primeira exigência do Senhor Jesus Cristo a um dos seus discípulos que quer o seguir é que renuncie o pecado, renuncie às práticas do mundo, para que possa assim segui-lo até o céu. Então, no texto também vai dizer que nós devemos crucificar, Tome sobre si a sua cruz. Para que uma cruz? Para que haja uma crucificação. Quem vai ser crucificado nessa cruz? Será que nós hoje teremos que fazer como Jesus, tomar uma cruz e aí ser levado para um monte e ali ser crucificado, literalmente? Não. Claro que nós sabemos que há casos, de cristãos que estão sofrendo martírio ao redor do mundo. Tem pessoas que de fato têm morrido por causa do Evangelho. Isso é fato incontestável nos dias atuais. Mas digamos que nós aqui no Brasil não estamos passando por isso.
Então, o que o texto quer dizer para mim aqui do Brasil? Querido, crucificar, ser crucificado no sentido da palavra, do que Jesus está dizendo para os seus discípulos, apesar que muitos deles foram crucificados, inclusive o próprio Pedro, que não aceitou, né, ser crucificado como Jesus foi crucificado cabeça para baixo. Então, veja bem, esse termo significa, quando alguém era crucificado, ele era declarado como uma pessoa que perdeu o vínculo com o Estado. Alguém que era condenado à morte. E não somente condenado à morte. Note bem, quando alguém era crucificado, era preciso que ele carregasse aquela cruz até o lugar da crucificação, para que as pessoas vissem que aquela pessoa foi rejeitada, foi condenada pelo Estado, condenada à morte, e antes disso rejeitada, para ficar notório para todos que aquela pessoa não tem mais vínculo com aquela nação. Aquela nação está levando aquela pessoa à morte porque é uma pessoa não quista, uma pessoa que não é bem-vinda para a sua própria nação. Apesar que quando Jesus foi crucificado, ele era um judeu. E a nação judaica, Israel, estava sob o domínio romano. Então, quem julgou Jesus, quem crucificou Jesus, foi o Império Romano, juntamente com o endosso das autoridades judaicas. Então, Jesus, no momento que ele vai para a cruz, ele carrega a sua cruz ali dentro de Jerusalém, ele foi claramente mostrado para a população que o Estado perdia o vínculo dela com ele como cidadão. Jesus era considerado uma pessoa, né, como uma pessoa que estava prejudicando o Estado. E ali foi julgado, e o próprio povo judeu, né, no seu julgamento, dizendo ali diante de Pilatos, prende Jesus, crucifica Jesus, solta Barrabás. Nós sabemos que ali foi feito um julgamento muito injusto, mas foi isso que aconteceu. Então, diante disso, nós vemos que a pessoa ser crucificada é uma pessoa que primeiro é declarada uma pessoa que é retirada todo o seu direito. E ela é condenada à morte. O que quer dizer isso para nós hoje? Amados, significa dizer que uma pessoa que segue a Jesus, que renuncia o pecado, a sua vontade, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não coaduna com os valores do reino, também é uma pessoa que morreu para o mundo e vive para Deus. É uma pessoa que não vive mais segundo a vontade desse mundo, os padrões desse mundo, o jeito desse mundo, mas vive agora os valores do reino de Deus, a vontade de Deus, da forma que Deus assim quer. Ou seja, renunciou e crucificou, ou seja, morreu. Uma pessoa crucificada é uma pessoa que morre para aquele estado. Ah, pastor, mas nós vamos ser crucificados literalmente, nós vamos perder a nossa cidadania brasileira. Não é isso. Mas em relação ao país, não, mas em relação ao mundo e as coisas desse mundo, o cristão morreu. Você precisa morrer com Cristo, para que então você possa ressuscitar com Cristo. Isso significa você abrir mão das coisas desse mundo. E é interessante que Jesus vai dizer, siga-me. Quem quer ir para o céu precisa seguir, precisa andar com Jesus. Andar com Jesus, porque ele em João, no capítulo 14, ele vai dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho.
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, olhe essa última frase: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse: segue-me. Nós sabemos que só podemos chegar a Deus através de Jesus. Se a renúncia, se a crucificação do nosso corpo para esse mundo fosse suficiente, estaríamos amparando a nossa salvação em nós mesmos, nas nossas próprias obras. Mas não é assim, porque para chegar aos céus não basta apenas as obras. É preciso que haja Jesus na sua vida. Para que você possa chegar aos céus, você tem que seguir Jesus. E o que é seguir Jesus? Né? No próprio livro de João, no capítulo 13, versículo 15, diz assim: eu vos chamei, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versículo 15. Seguir Jesus é andar nos passos de Jesus. Seguir Jesus é seguir o exemplo do Cristo. É andar como Jesus andou. É falar como Jesus falou. É entregar a sua vida a Cristo e viver em santidade como Cristo assim andou. Assim viveu. Então, o recado está dado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Todos nós queremos viver e viver eternamente. Todos nós queremos morar com Deus nos céus eternamente. Encerrando essa vida, nós queremos ir para os céus. Como diz o ditado popular, né? Passou dessa para melhor. E realmente só passaremos dessa para melhor, desse mundo de tristeza, de engano, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Nesse mundo de aflições, para o mundo melhor, para o reino de Deus, se andarmos segundo a orientação do Senhor Jesus Cristo. E a orientação é muito clara. É preciso seguir Jesus. E para que possamos seguir Jesus até os céus, até a vida eterna, é preciso renunciar. É preciso crucificar a nossa carne, a nossa vontade, morrer para o mundo, viver para Cristo e assim segui-lo até os céus. Eu tenho certeza que um dia Jesus voltará. E quando Jesus voltar, Ele nos encontrando, servindo, vivendo segundo a sua palavra, tendo assim entregado a sua vida completamente ao Senhor, certamente o Senhor nos levará para os céus. A sua promessa é fiel e verdadeira. Jesus breve voltará. E se assim nós aguardarmos a esperança da sua volta, da sua vinda, nós em breve estaremos juntos com Cristo nos céus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar seu coração. Você que já entregou a sua vida a Jesus, continue firme, meu irmão. Continue firme, minha irmã. Não deixe que os problemas desse mundo venham lhe abalar, venham tirar o seu ânimo de continuar na presença do Senhor e servindo ao Senhor. E você, meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, que ainda não fez essa decisão de seguir Jesus, que ainda não renunciou ao mundo, que ainda não crucificou a sua carne, que não morreu para o mundo, que ainda não viveu para Cristo, para que pudesse assim segui-lo, para que possa assim segui-lo até os céus. Hoje é um dia aceitável. Hoje é um dia propício para que você faça essa decisão. Aí mesmo na sua casa, eleve o seu pensamento, eleve a sua oração diante de Deus, fale com sinceridade ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e ele realizará o milagre da salvação na sua vida. Se você quer viver e viver eternamente com Deus dos céus, você precisa entregar a sua vida a Jesus hoje, renunciar ao mundo e viver para Deus. Que Deus assim lhe abençoe e lhe guarde no seu amor. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e orar, Deus, pelas pessoas que estão em casa, por irmãos que muitas vezes se sentem fracos, desanimados, que muitas vezes querem vacilar na fé, Senhor. Estão muitas vezes sem saber o que fazer. Que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor, animá-los para que eles continuem na tua presença. E aqueles, Senhor, que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que nessa noite, ó Deus, que a tua palavra venha tocar em seus corações
e que essa pessoa, esse homem, essa mulher, possa fazer uma decisão em estar ao teu lado, viver na tua presença, que possa renunciar ao mundo, possa crucificar suas vontades, o seu ego, abandonar as coisas que o mundo oferece e agora abraçar a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos assim e pedimos por cada um de nós, Senhor. Abençoa o teu povo. No nome de Jesus, nós assim oramos. Amém. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou em seu coração, chamou o seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão levando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu jamais deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu jamais deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar.
Vamos orar neste momento. Quero dizer da alegria por sua presença, por sua participação em mais um culto aqui conosco, e dizer que estaremos em oração por você, em oração pelos preparativos, e convido você também para orar pelos preparativos para a volta aos cultos presenciais na casa do Senhor. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tens nos dispensado. Muito obrigado pelo privilégio de participar deste culto tão abençoador. Muito obrigado pela vida do teu servo que nos falou nesta noite. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, e que tudo então seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te louvar, ó Deus bendito, pela vida dos missionários, pela vida da obra, daqueles que mantêm a obra missionária em nosso estado. Toma todos em tuas mãos, abençoa particularmente o pastor Samuel Câmara, que está dirigindo o trabalho da AME nesses dias. Toma-o nas mãos e ajuda-o a desempenhar esse papel com amor, com carinho, com determinação, como ele tem feito, e que ele continue sempre sentindo prazer, satisfação em fazer esta obra, Senhor, porque não é uma obra dele, mas é uma obra do Senhor, é uma obra confiada não só a ele, mas confiada a todos nós. Abençoa-nos assim, ajuda-nos para que cresçamos como denominação, como cristãos, como servos do Senhor, para que assim o Senhor esteja satisfeito conosco, e que achemos graça diante dos teus olhos com a obra que realizarmos. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, peço as tuas bênçãos sobre todos os irmãos, peço que o Senhor cuide de todos, que o Senhor supra a necessidade de todos e ajude a cada um, e que esses que colocaram no seu coração de dar uma oferta, entregar uma oferta especial para a obra missionária, que eles sintam-se valorizados, valorosos, e eles sintam-se especiais, e eles sintam que fizeram algo muito especial e que os tornaram pessoas dignas de serem consideradas cristãos liberais e pessoas que amam a tua obra e que são comprometidas com ela, Senhor. Abençoa a todos, é isso que eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero agora, meu irmão, minha irmã, lhe impetrar sobre todos uma bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.